Oi, gente, já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. Vamos ver se agora vai. De um jeito ou de outro, esse aqui eu vou mandar. A neném já tá com quase 4 meses e eu ainda não tinha feito o meu relato de parto, né? Na verdade, tentei algumas vezes, mas eu me enrolei e não consegui fazer. Pois bem, eu gravei aí, né? Tava gravando as minhas idas nas consultas, tudo, partes, né? Não tava mostrando tudo. Mas então, no dia, acho que 14 de novembro, eu tinha uma consulta. Pra mim era a última, né? Só que quando chegou lá, o médico falou que era para eu voltar dia 29 para avaliação se o parto seria no dia 30 de novembro ou dia 2 de dezembro. Aí eu precisei esperar, obviamente, né? Mais esse tempo. Só que eu tava crente que ele não ia marcar pro dia 30, né? Porque consulta dia 29, vai marcar pro dia 30. Ele sabia que eu moro longe, né? Eu falei, não, ele não vai marcar, não. Deve ser no dia 2. Meu marido falou assim, não, eu acho que vai ser dia 30. Então, ainda tinha coisas do enxoval que eu não tinha comprado. Não tinha comprado nada pra mim, produtos de higiene, zero. Aí, o que eu fiz? Conversei com meu marido pra gente sair mais cedo daqui para já comprar essas coisas que tava faltando, porque se por um acaso ele marcasse pro dia 30, já tava mais ou menos tudo preparado, né? Então a gente foi mais cedo e eu comprei. Comprei tudo no supermercado mesmo, as coisas assim que poderia comprar no farmácia. Farmácia geralmente é até mais caro, né? Fraldas eu ainda não tinha nenhuma. Shampoo, condicionador, cotonete, álcool. Nada, nada, nada de higiene eu tinha. E nada pra mim também. Aí eu comprei 3 vestidinhos que só depois que eu ganhei ela, que eu fui vestir lá, que eu vi que não dava pra amamentar, era uma dificuldade pra amamentar, um chinelinho pra mim. Enfim, comprei tudo e fomos pra consulta. A consulta tava marcada pra 12h30, eu acho. É o primeiro horário que o consultório dele abre, porque na parte da manhã ele trabalha na maternidade, né? E de meio-dia para tarde é no consultório dele, né, particular. Então, eu estou recebendo uma ligação bem agora, acredito. Voltando. Então, consultei, né? Consulta normal, né? Toda vez que... Todo dia de consulta fazia ultrassom, não dava o papel, né? Mas fazia ultrassom, tudo bonitinho, via. Aí, o que acontece? Graças a Deus, foi o único toque que eu tive nessa gestação. Porque do meu filho, nossa Deus, tive alguns, principalmente no dia que nasceu, misericórdia, perdi até as contas. Aí fez o toque, né, que é a avaliação lá, eu não sei o que é, que ele não falou nada. E ele foi e falou assim, não, na consulta do dia 14, aí ele falou com o meu marido que ia deixar essas duas prováveis datas pra gente se organizar, né? Então eu já teria mesmo que preparar as coisas que ainda faltavam, né? Aí ele fez o toque e tal, e falou assim, aí foi e me deu um papel, né? Como se fosse um receituário. Com o horário lá, né? Dia 30, 6 horas da manhã. Eu teria que estar na maternidade no outro dia de manhã. 6 horas seria minha internação, então eu teria que chegar antes, né? Nossa Deus, tinha muita coisa ainda para me organizar em casa. Eu cheguei e não descansei nada. Eu falava lá nos vídeos a distância, né? Mais de 2 horas de viagem para ir, mais de 2 para voltar. Aí eu fui arrumar as coisas do meu filho, né, pra trazê-la pra casa da minha mãe, porque ela ia ficar com ele pra mim, que ela ficou com ele pra mim, né.
Então, arrumar as coisas dele, arrumar minha bolsa, né? Porque eu ainda não tinha nada da neném, as roupas já tava tudo separado, em saquinho, tudo bonitinho. Só acrescentar, né, os produtos de higiene, alguma coisa ou outra, fazer a bolsa do marido também. Bom, é bem apreensiva, né, com medo de não dar conta e tal. Cheguei em casa, fiz tudo. No outro dia, aí trouxe o neném aqui pra casa da minha mãe. Deixei pra trazer bem de noite, que ele nunca tinha ficado sem a gente. E quando foi 3h30 da manhã, nós saímos de casa, como eu mostrei aí no vídeo, né? 3h30 da manhã, chegamos lá 5 e pouca. 6 horas, né? Já tava com todos os papéis assinados e tal. E é muito estranho, né? A única cirurgia que eu tinha feito na minha vida foi retirada dos sisos, que por sinal foi bem dolorida, né? Porque eu retirei os 4 sisos de uma única vez. E assim, eu não tava ansiosa, assim, na questão de medo, sabe? Eu tava, nossa, minha barriga tava tão pesada. E olha que eu engordei pouco, eu engordei 4 quilos a gravidez toda. Mas eu já tava tão cansada porque eu passei tão mal tanto mal nessa gravidez, passei mal do início ao fim. Eu descobri a gravidez com 2 meses já, mas eu sofri demais, viu? Passei muito mal até o final, viu? Então, o meu medo foi quando começou a sala do parto começou a encher, né? Gente, misericórdia. Aí, quem já teve, né, parto cesáreo ou acompanhou alguém sabe, né, todos os procedimentos. Eu assisti muito vídeo, li muito, mas, né, a gente é só na hora lá mesmo pra ter noção, né? Aí me mandaram pra um quartinho, né, pra tirar a roupa, vestir aquela roupa feia do hospital lá, colocar aquela touca na cabeça. E como tinha aumentado os casos, né, daquela doença de novo, pediu para ir com máscara, tudo, e como eu tenho asma, o médico foi o médico foi e deixou eu abaixar a máscara na hora do parto. E deixou meu marido lá do lado de fora, pediu para ele ficar já com a roupinha, né? Que ia colocar na neném, a roupinha com a fralda, enfim, tudo, né? A primeira roupa da neném. E eu fui sozinha, né, pra sala e deitei naquele negócio lá. Eu fiquei com tanto medo do seguinte, porque tem gente que fala que a anestesia não pega completamente. Algumas pessoas a anestesia não pega completamente e diz que sente a dor, um pouco da dor. Esse era o meu maior medo. Aí, quando me aplicaram a anestesia, eu fiquei mexendo assim com os dedinhos dos pés, para eles verem, né, que se eu tava mexendo com o dedinho, com os dedos, é porque a anestesia ainda não tinha pegado, né, para eles não me cortar antes da hora. Aí, enquanto eu consegui, eu fui mexendo. É uma sensação muito estranha, né? Na verdade, quando o meu filho nasceu, eles me aplicaram essa anestesia também na hora do parto. O parto foi normal, um normal anormal, né? Com fórceps. Mas eles aplicaram essa anestesia e eu lembro da sensação estranha, assim, da gente perdendo os movimentos. E aquele monte de luzes, assim, em cima da cabeça da gente. Aí, naquela hora, assim, dá um medinho, né? E foi tão rápido assim, mas é uma coisa estranha. Não sei, eu fiquei com muita vontade de dormir. A anestesia, eu não sei se é mais forte do que a que aplicou no parto normal. Não, com certeza é mais forte, né? Porque do parto normal aplicou e assim que tirou a neném, me colocaram em pé pra ir pro quarto, né? Só que eu não conseguia ir andando direito, né? Eles tiveram que me segurar. Então, eu já tô aqui misturando o relato do parto 1 com 2, né? Tá meio confuso, mas esse vai assim mesmo. Aí, né, quando eu me senti que tava toda anestesiada, sim, é estranho porque a gente não sente dor, mas a gente sente, né, mexendo assim e tudo, né? Aí, quando cortaram, assim, aí, acho que eles puxam, assim, abre, termina de abrir com a mão, não sei. É muito estranho. Aí, quando senti que puxou o neném assim, aí deu aquele vazio.
aquele vazio assim na barriga, uma coisa muito estranha. E eu ouvi ele falando, né? A moça nasceu. Ele falou assim, a moça nasceu. Só que eu não ouvi o choro dela assim de imediato, eu já pensei que ela puxava, chorou. Aí fiquei com medinho, né? Aí logo em seguida ela chorou. Aí eu comecei a chorar junto, né? Um choro assim que não tava conseguindo sair direito. Por causa. A anestesia foi muito forte, gente. Tanto que. Bom, deixa eu continuar aqui para me chegar nessa parte. Aí nós, a gente vê que a gente não vale muita coisa nessas situações, né? Aí ele saiu com o neném, não vi, veio, não deixou eu pegar. O meu filho nasceu, eles colocaram no meu colo, me deixou um tempão assim comigo. Não, veio, colocou, já chamou meu marido. Quando meu marido chegou lá na sala, eles já tinham me cortado, já tava puxando a neném. E aí perguntou, né, se ele queria tirar foto, tudo. Aí trouxe ela, não colocaram no meu colo, só colocou aqui do lado do meu rosto para tirar a foto. E já saíram com ela. Eu não vi para onde, né, porque não dava para ver. E logo em seguida o médico já saiu, já deixou outras pessoas lá. A sala fica cheia, né, estagiários, enfermeiros, o anestesista mesmo, né? E falaram assim, fecha ela aí. Uma expressão estranha, né? Pra se falar, fecha ela aí. E aí deixou eu não sei se é médico, enfermeiro, sei lá, me fechando lá. Aí depois me colocaram, né, na maca e me levaram para uma outra sala. E eu fui a primeira nesse dia. A primeira que eles fizeram o parto. Aí me colocaram lá numa sala. E aí a neném já tava lá na sala. Só que não dava pra ver, né? Tinha três macas e tinha 3 bercinhos, né? Aí a minha neném já tava lá. Aí logo em seguida vieram mais duas moças, mulheres, que tinham ganhado neném também. Aí colocou os bebês dela também já estavam lá, né? E aí a gente tem que ficar nessa sala lá até a anestesia sair. Eu fui a primeira, gente. E aí toda hora eles vinham perguntando, pedindo pra mexer o pé, pra ver se a anestesia já saiu. E eu não conseguia mexer de jeito nenhum. E eles falaram assim, nossa, que estranho, você foi a primeira e tal. As outras meninas saíram, eles estavam precisando que liberasse aquele espaço para trazer mais mulheres. E as duas foram liberadas. As duas foram liberadas e eu não, porque a anestesia, o efeito não passava de jeito nenhum. Até que... E aí fica uma enfermeira cuidando de cada uma das mulheres, né, lá. Uma do lado de cada mulher lá. Caso precise de alguma coisa, né, faz uma mini entrevista lá, faz um monte de perguntas, faz umas anotações lá, acho que para deixar na maternidade, porque do parto da neném eu não trouxe nada para casa de papel, e do meu filho eu trouxe um monte de coisas. E então a enfermeira me pediu para eu mexer o pé e eu comecei a conseguir mexer os dedos. Aí sim, aí eles me pegaram e já levaram lá para outra sala que eu esqueci o nome. Para um quarto, não sei se fala quarto mesmo, me levaram para o quarto. Nós chegamos lá, não tinha ninguém no quarto, colocou só eu, meu marido, né? Aí a neném já pôde comigo. Aí depois que leva a gente para esse quarto, para essa salinha lá, depois que sai da sala de parto, eles vêm, colocam o bebê em cima da gente, não pode levantar a cabeça, né? E aí já pede pra gente colocar a neném no peito, pra estimular, né? Pro leite descer. Eu não tive leite, não sabia que algumas pessoas não consegue amamentar de imediato após o parto cesáreo, né? Depois que eu fui entender, né? Porque o parto cesáreo, assim, a criança
não tá nascendo ali de prontidão, não é o tempo da criança, né? Foi uma data estipulada pelo médico, então é compreensível que o leite não vai descer, né? E aí, quando a gente chegou, aí eu já fui, né, lá pro outro quarto, né, com a neném assim, em cima de mim. Aí, quando chega lá no quarto, aí já traz o bercinho, né, pra pôr a criança, e o acompanhante já pode ficar, tal. E foi isso, o meu parto foi isso. Eu posso depois falar um vídeo falando do pós-parto, como foi. Assim, foi uma experiência boa em partes, porque quem assistiu o relato de meu primeiro parto aí sabe da situação complicada que eu e meu filho passamos, né? Só um tempo depois é que eu fui entender a gravidade que foi, que eu poderia ter perdido a minha vida, ter perdido meu filho também. Isso não foi nos explicado lá. Com o tempo que eu fui entender, que eu fui lendo o que havia acontecido, e também em algumas consultas que eu fiz muito tempo depois que os médicos que me atenderam me falaram também da gravidade que tinha sido, né? Que eu não tive noção. Mas então, assuntos para outro vídeo. Nesse caso, foi uma experiência boa, porque o meu medo de passar pela mesma situação, né? Graças a Deus, com o parto agendado, não teve esse risco, né? Apesar de que se eu tivesse um parto normal, poderia ter corrido tudo bem, porque nenhuma gravidez é igual à outra. Isso eu posso afirmar com toda certeza. E também nenhum parto é igual ao outro. Poderia ter sido melhor, mas também poderia ter sido pior. Isso aí a gente não pode prever. E por isso eu optei pelo parto cesáreo, tá? Eu não consegui pelo SUS, também vou falar isso, porque como era o meu segundo filho, nem se eu quisesse fazer a laqueadura, eles não fariam parto cesáreo em mim, por ser o segundo filho. Teria que. Agora mudaram algumas coisas na lei aí. Nem procurei saber, que eu já tive a segunda mesmo, né? Mas eu acho que agora já pode. Não tenho muita certeza, mas teve uma mudança aí, eu acho que já pode. Mas no caso eu procurei saber e eles falaram que pelo SUS eu não ia conseguir, que nem era muito improvável que eu conseguisse algum médico que fizesse parto cesárea, né? Assim, aparentemente sem necessidade, né? Mas graças a Deus, eu fiz a minha opção, né? Que seria o parto cesárea. Eu consegui fazer. E foi isso, gente. Eu espero que vocês entendam que eu não sou muito boa com as palavras, não sou muito boa para explicar as coisas, mas foi isso que aconteceu. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixem like para me ajudar, para divulgação do canal, né? E pode deixar algum comentário aqui. E é isso. Até o próximo.